crianças! Sejam bem-vindos à aula de matemática com a professora Edla dos Anjos. Agora, vamos conhecer o conteúdo da aula de hoje? Vamos? Crianças, quanta coisa boa para hoje! Nossa aula está muito divertida. Vem comigo nessa aventura e nessa aula de matemática, essa aula divertida. Agora, muita atenção, porque chegou a hora de estudar. Crianças, agora chegou nosso momento. Vamos começar a nossa aula de matemática, aquela aula que você estava esperando, crianças. Nossa aula de matemática. Vem comigo, crianças, e muita atenção durante toda a aula. Vamos para a nossa aula. Hoje, vamos rever o que já aprendemos sobre grandezas e medidas. Mas também vamos aprender mais maneiras de praticar essas habilidades. Você sabe o que é medir? Crianças, olha que espaço lindo que eu trouxe vocês para a nossa aula de hoje. Perceberam que espaço é esse? Deve ser semelhante à sua sala, à sala de sua casa. Perceberam os móveis, a decoração que nós temos aqui? Crianças, quando vamos comprar um móvel novo para a nossa casa, por exemplo, precisamos medir. Precisamos medir o espaço para verificar se esse móvel novo cabe nesse espaço. Se ele é suficiente, se tem espaço suficiente. Tem espaço suficiente para caber esse móvel. Que interessante, crianças, como a nossa aula de matemática vai até sua casa. Observaram que nós precisamos medir os espaços da nossa casa. Matemática está em todo lugar. A professora falou em medir. Crianças, você sabe o que é medir? Você sabe o que é medir? Vamos aprender o que é medir. Vem comigo. Medir é saber o tamanho das coisas que estão em nossa volta. Por exemplo, a sua altura, a distância entre a sua casa e a escola, a largura de sua cama, o comprimento de seu pé. Entenderam, crianças, o que é medir? Entenderam o que é medir? Nessa aula, vamos aprender um pouco sobre medidas de comprimento. Atenção! Qual o tema da nossa aula hoje? Medidas de comprimento. Comprimento é a mesma coisa que tamanho. Comprimento é a mesma coisa que tamanho. No dia a dia, sempre surge a necessidade de medirmos algo. Pode ser o comprimento ou a altura, a largura de objetos, ou a sua altura, a altura das crianças, a altura das pessoas, a altura dos móveis, largura da sala, largura do sofá. Precisamos medir. Está constantemente no nosso dia a dia essas medidas de comprimento.
Pode ser para o quarto também. Olha esse outro espaço muito bonito. Que quarto bonito! Aqui também nós podemos fazer medições, podemos medir o comprimento da cama, verificar se aquela cama bonita que está na loja é possível caber nesse quarto, no seu quarto. Podemos medir a altura da janela, a altura da parede, medir espaços e medir móveis também. Para que o quarto fique todo organizado, medir medidas de comprimento é muito importante e necessário. Aqui pode ser também na cozinha. O que nós podemos medir na cozinha? Precisamos trocar a geladeira. Será que aquela geladeira cabe naquele espaço? Como nós vamos medir? Podemos usar a fita métrica, essa que está aqui ao meu lado, fita métrica. E podemos também usar uma trena para verificar, essa que está aqui embaixo, a trena. Temos aqui dois instrumentos de medir comprimento. A trena, essa que está aqui embaixo, e temos também a fita métrica para medir os espaços, verificar se é possível aquela geladeira ou fogão cabe naquele espaço da nossa cozinha. Crianças, vamos continuar com mais exemplos sobre medidas de comprimento? Vem comigo! Lembrando que existem algumas maneiras de medir as coisas usando o que chamamos de medidas de comprimento não padronizadas, que podem ser algumas partes do nosso corpo, como mãos e pés. Medidas de comprimento não padronizadas. Crianças, medidas de comprimento não padronizadas. O que seria essas medidas de comprimento não padronizadas? Muita atenção na aula que você já vai descobrir. Medidas de comprimento, essas medidas de comprimento não padronizadas, instrumentos não padronizados. Vamos descobrir alguns? Vem comigo, crianças, muita atenção, muita atenção. Veja, passo, palmo, pé, polegada. Medida de comprimento não padronizada. Passo, palmo, polegada, pé. Medidas de comprimento não padronizadas. Entenderam, crianças? Quais as medidas de comprimento não padronizadas que usamos parte do nosso corpo? Passo, palmo, polegada e o pé. Partes do nosso corpo. Medidas de comprimento não padronizadas. Utilizamos partes do nosso corpo. Vamos seguindo e vamos ver mais alguns exemplos. E aqui também temos alguns instrumentos que usamos para medir comprimentos, como régua, trena, metro articulado, fita métrica. Medidas de comprimentos padronizadas. Medidas de comprimentos padronizadas. Instrumentos que usamos para medir comprimentos. Régua, trena, metro articulado, fita métrica. Crianças, vocês observaram no espaço da sala, do quarto e da cozinha, aparecia ao meu lado uma fita métrica, lembram? Apareceu uma fita métrica, é um instrumento de medida padronizado.
apareceu também uma trena. É um instrumento de medida padronizada. Medida padronizada. Os instrumentos que nós utilizamos: régua, trena, fita métrica e metro articulado. Agora eu quero ouvir vocês. Quais os instrumentos de medida de comprimento padronizado? Medidas padronizadas. Quais são? Isso, fita métrica, metro articulado, trena e régua. A régua, crianças, tem no material escolar. Você geralmente leva para a escola. A régua é um instrumento de medida padronizada. Vamos aqui descobrir um pouco mais sobre isso. Vem comigo. Antigamente, o homem usava apenas as mãos e os pés para medir as coisas, mas não existia um certo e um errado. Sabe por quê? Porque cada um tem a mão de um tamanho. A mesma coisa acontece com os pés, passos, braços e outras partes do corpo. Crianças, que interessante, há muito tempo atrás, antigamente, o homem utilizava o próprio corpo para medir braços, perna, polegada, o pé, mas não era padronizado, não era a mesma medida. Interessante, hein, crianças? Vamos continuar aqui nossa descoberta dentro desse mundo das medidas de comprimento? Vem comigo. Assim, o homem criou as unidades de medida, padronizando e resolvendo esta confusão. A partir daí, as medidas se tornaram iguais para todos. As medidas se tornaram iguais para todos. Com certeza, você já deve ter visto alguma dessas imagens em algum lugar. Observe. Observe as placas. Essas placas com essas informações. 1,6 m, metro. A 500 metros, Fortaleza e Beberibe. 10 metros, 3 metros, a 500 metros, 20 metros, 40 metros. Você sabe o que quer dizer este M? Significa metros. Não esqueça, M é igual a metro. M é igual a metro. O metro é a unidade de medida padrão e é utilizado por muitos povos em vários países. Utilizamos para medir várias coisas: comprimento, altura, largura. Altura, comprimento, largura. Como eu faço para medir coisas menores que 1 metro? Qual é a unidade de medida? Usamos como unidade de medida o centímetro. Crianças, centímetro é uma unidade de medida também, vem do metro. A régua que esse instrumento chamado régua que você leva para a escola, está em centímetros. É uma medida menor que o metro. Atenção, crianças, agora vamos para mais alguns exemplos. Muita atenção na nossa aula sobre metro,
medidas de comprimento, centímetros. Vamos continuar. Se pegarmos o metro e dividirmos este todo em 100 partes iguais, metro, dividirmos este todo em 100 partes iguais, encontraremos 1 centímetro. 1 centímetro, 1 centímetro. Centímetro quer dizer 100 pedaços do metro. Essa unidade de medida é representada por cm, centímetros. Você já deve ter visto em muitos lugares. Ela é usada para medir comprimentos menores que 1 metro. E usamos a régua para registrar estas medidas. Vamos para o desafio? Crianças, preparadas para o desafio? Muita atenção. Medidas, o metro, o centímetro é uma medida menor que o metro. Atenção, vamos comigo agora para os desafios. Quero ouvir as respostas de vocês. Vamos? Desafio 1. A costureira de mamãe comprou 8 metros de tecido para fazer uma toalha de mesa e 3 metros para fazer toalhinhas para enfeitar a cozinha. Quantos metros de tecido ela comprou ao todo? 8 mais 3 igual a 11. 11 metros de tecido. 11 metros de tecido. Desafio 2. Para chegar até a escola, Lucas caminha 85 metros a pé. Quantos metros Lucas caminha a pé para ir e voltar da escola? Quantos metros Lucas caminha a pé para ir e voltar da escola? 85 mais 85, 170 metros. 170 metros. Lucas caminha para chegar e voltar da escola. Crianças, entenderam sobre metros, centímetros, medidas de comprimento? Eu sei, vocês são inteligentes, com certeza entenderam. E agora chegou o momento que você esperava. É o exercitando. Atenção nas questões. Muita atenção. Preparados? Vamos para o exercitando. Questão 1. Sara está comparando sua altura com a da sua mãe. Observe a imagem e responda: quantos centímetros faltam para Sara chegar à altura da mãe? Quantos centímetros faltam para Sara chegar à altura da mãe? Questão 2. Qual é o comprimento em centímetros do lápis, da borracha e do clipe? Qual é o comprimento em centímetros do lápis, da borracha e do clipe? Letra A, comprimento do lápis. Letra B, comprimento da borracha. Letra C, comprimento do clipe. Terceira questão. Observe a figura e preencha o quadro em metros.
girafa, elefante e leão. 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros. Animais, girafa, elefante, leão. Altura em metros. Crianças, agora vocês ficarão um tempinho sem a professora, mas daqui a pouco eu retorno. Muita atenção ao responder cada questão. Em breve a professora está voltando para a nossa correção. Agora fique no exercitando.
Crianças, já tudo pronto? Tudo respondido, resolvido? E agora nós vamos juntos, eu quero ouvir a voz de vocês. Nós vamos corrigir cada questão, quero corrigir cada questão aí com você, que com certeza vocês acertaram. Vamos? Vem comigo, crianças! Questão 1. Sara, comparando sua altura com a da sua mãe, observe a imagem e responda: quantos centímetros faltam para Sara chegar à altura da mãe? Quantos centímetros faltam para Sara chegar à altura da mãe? 37 centímetros. Isso, crianças. A mãe de Sara, 166 centímetros. A Sara mede 129. 166 menos 129, 37 centímetros. Qual é o comprimento em centímetros do lápis, da borracha e do clipe? Qual é o comprimento em centímetros do lápis, da borracha e do clipe? Comprimento do lápis, 13 centímetros. Comprimento da borracha, 4 centímetros. Comprimento do clipe, 2 centímetros. Comprimento do lápis, 13. Comprimento da borracha, 4. Comprimento do clipe, 2 centímetros. Terceira questão. Observe a figura e preencha o quadro em metros. Animais: girafa, 4 metros. Elefante, 3 metros. Leão, 1 metro. Girafa, 4 metros. Elefante, 3 metros. Leão, 1 metro. Crianças, agora que vocês já responderam, já corrigiram, acertaram, porque eu ouvi a voz de vocês daqui, nós vamos agora para o nosso resumo do conteúdo. Estou convidando vocês agora para o nosso resumo do conteúdo. Vem comigo, crianças! Crianças, a nossa aula de hoje foi muito interessante. Vamos aqui para o nosso resumo do conteúdo. O que eu tenho aqui ao meu lado? O que eu tenho aqui ao meu lado? Medidas não convencionais. É aquela que utilizamos partes do corpo. Polegada, palmo, passo, o pé. São medidas não convencionais que usamos parte do nosso corpo. Medidas não convencionais. E temos também as medidas convencionais. Essas medidas que utilizamos no nosso dia a dia também. Aí aparecem alguns instrumentos. Vocês conseguem verificar?
Temos aí a trena, que apareceu em muitos cenários hoje da nossa aula. Temos também aí a régua. A régua sempre está aí no seu material escolar. Temos esses instrumentos de medidas convencionais. Crianças, aprendemos sobre o metro, o centímetro e agora a professora vai chamar uma pessoa muito especial para concluir também a aula com ela. Vocês hoje vão conhecer o coleguinha de vocês, o coleguinha Pedro. Que venha o Pedro. Olá, coleguinhas! Aprendemos na aula de hoje sobre as diferentes formas de medir espaços ou objetos. Vamos lembrar? Posso usar meus pés, minhas mãos e até mesmo minha altura quando quero saber se sou mais baixo ou mais alto que meus coleguinhas. Assim, faço uso de instrumentos não convencionais de medidas. Já os convencionais podemos usar a régua, o metro, a fita métrica e os outros instrumentos que o papai ou a mamãe até tem guardados em casa. Que tal perguntarmos para eles sobre esses instrumentos e treinarmos medindo os espaços legais que temos em casa? Ou também os objetos? Vamos treinar! Crianças, entenderam o que o Pedro falou? Gostaram? Gostaram do Pedro? Ele volta em outras aulas também. Entenderam sobre as medidas convencionais e as não convencionais, as padronizadas e as não padronizadas? O quanto é importante no nosso dia a dia, estamos sempre medindo a sua altura, se você cresceu ou não. Quando você vai ao médico, ele vai medir a sua altura. Quando você vai fazer um desenho na escola, pega a régua e verifica e coloca de acordo com os centímetros, usando a régua. Então, nós estamos todos os dias em contato com essas medidas de comprimento, que podem ser padronizadas ou não padronizadas. Padronizadas, utilizamos instrumentos. As não padronizadas, podemos utilizar partes do nosso corpo, como a polegada, o palmo, os passos, o pé. Crianças, agora nós vamos para as considerações finais. Crianças, nossa aula de matemática está chegando ao fim. Não fique triste, porque nós voltaremos em breve. Crianças, gostaria de agradecer a sua participação, a sua animação, aí de onde você está com a nossa aula de matemática. A matemática está no nosso dia a dia e a matemática pode e deve ser divertida. E você, criança, ajuda a fazer toda essa diversão durante a nossa aula de matemática. Também gostaria de agradecer os pais, o responsável que está aí com você, agradecer a todos. E não esqueçam, matemática pode e deve ser divertida. Crianças, até a nossa próxima aula. Um abraço da professora Edla dos Anjos. Tchau!